Graça e paz, meus queridos irmãos, um bom dia para vocês, nessa manhã de domingo, para a nossa EBD. Convido você nesse momento a estar junto comigo, fechando os teus olhos e fazendo uma oração, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, ó Pai, nós te agradecemos por todos os teus benefícios, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda fará, Pai, nas nossas vidas. Obrigado a Deus, obrigado pelos irmãos que nessa hora estão junto comigo, Senhor, aqui aprendendo e querendo aprender mais do Senhor. Ser com eles, ó Pai, fortificando, dando graça, dando sabedoria, dando entendimento dentro da Tua palavra. Abençoe, ó Deus, o nosso estudo, ser conosco e fala, Senhor, através dos louvores que serão entoados e através do estudo que será ministrado. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos passar agora para os momentos dos cânticos espirituais. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é
bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Você pode erguer as suas mãos a Ele e dizer: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora.
Voltamos, meus amados irmãos, e agora junto com você, gostaria de meditar um pouquinho, estudar sobre um assunto que a gente já está vendo durante o mês que se passou, famílias. Porém, nós falamos sobre famílias vitoriosas, famílias que são fortes, famílias que buscam a Deus. E hoje eu queria fechar esse assunto de família com famílias que não, ou melhor, uma família que não andou com Deus. Nem tudo é mar de rosa. Uma família que não andou com Deus. Convido você a abrir aí a sua Bíblia comigo no texto que está em 1 Samuel, capítulo 2, no verso 30. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Diz assim: Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos, ore comigo. Senhor nosso Deus, traga-nos a Deus agora a iluminação da Tua palavra. Fala, ó Pai, ao nosso coração, porque precisamos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Senhor, ó Deus, Senhor meu Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam, ó Deus, conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, família. Então, quando tratamos a respeito de família, como eu falei, famílias aqui que essa família, ela não andou com Deus. Diferente daquelas que nós vimos nos nossos estudos passados, famílias que buscavam, famílias que queriam, famílias que estavam interessadas. Vamos falar um pouquinho sobre essa família, a família de Eli. Por mais que a humanidade, a tecnologia, ela tenha evoluído e tenha assim disparado, as coisas continuam ainda precisando ser como antes. Que coisas são essas? As coisas de família, um conhecimento, a conversa, a instrução, o pai, a mãe, sendo ali os chefes da casa. E dentro da família ali é que nós somos verdadeiramente conhecidos. Por quê? Porque aquilo que nós somos nós não conseguimos esconder quando nós estamos em família. Quando nós estamos no meio familiar, o nosso jeito, as nossas peculiaridades, as nossas diferenças, elas são todas colocadas ali, nu e patente. Ninguém nos conhece melhor ou conhece melhor os nossos modos, os nossos atributos, humanamente falando, do que os nossos pais. Com certeza. Você que é pai, você conhece o modo do seu filho. Quando o seu filho faz alguma coisa, quando o seu filho muda, você conhece ele. Os filhos, eles podem até ser gêmeos idênticos, mas os pais sabem diferenciar um do outro. Os pais conhecem, ou pelo menos deveriam conhecer os seus filhos de uma forma completa. Como assim? Sentimentos, ações, desejos. E é por isso que iremos tratar nesse texto que nós lemos, ou dentro desse assunto que nós lemos, quando os pais, eles não se preocupam ou fecham os olhos para conhecer ou para saber o que os seus filhos andam fazendo. Infelizmente nós vemos, e isso não é só fora da igreja, isso é dentro da igreja também, pais, mães que olham os seus filhos e olham só aquela coisa boa, meu filho é lindo, meu filho é isso, meu filho é aquilo, mas na realidade eles tentam esconder, eles tentam tapar os seus olhos para uma realidade que às vezes os machuca, os fere,
Mas quais as consequências desses atos? Quais as consequências desse desinteresse por parte dos pais? Ou qual o prejuízo, que essas atitudes podem trazer aos seus filhos? Como que isso influencia no crescimento e no desenvolvimento, ou seja, na vida do seu filho e no meio, ou seja, toda a sua família? É dessa forma que nós falaremos hoje sobre família que não andou com Deus. Uma família que não andou com Deus. Lógico, pelo texto que nós lemos, você já deve saber que aqui está falando de Eli. Então, vamos para o primeiro ponto aí, conhecendo o homem Eli. Eli era um homem crente. Quando você olha para o capítulo 2, no verso 11, você lê lá que então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eli, ele era sacerdote, aquele homem que era incumbido de levar o povo a Deus e de trazer aquilo que Deus queria ao povo. Então ele tinha uma responsabilidade tremenda, assim como nós lemos que Deus, o próprio Deus, havia falado que toda a família dele seria ou estaria ali diante dele, fazendo esse serviço, o serviço sacerdotal. Então Eli era um homem crente. Eli era um homem que, assim como eu e você, servíamos a Deus. Mas será que tudo era certo ali para Eli? Vamos conhecer mais um pouquinho. Ele era um homem também espiritualmente sensível. No capítulo 3, no verso 8 e no verso 9, nós lemos o seguinte: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem falava ou quem chamava o jovem. Então Eli era um homem sensível, espiritualmente falando, ao conhecimento, à voz de Deus. Esse era o sacerdote Eli. Então, Eli era um homem crente, um homem sensível à voz de Deus. Eli, ele tinha uma posição muito respeitada. No capítulo 4, no verso 18, quando nós lemos ali a trágica notícia, de que a arca foi levada, que os filhos ali de Eli morreram, ali é narrado que ele havia julgado, ele era juiz em Israel durante 40 anos. Irmãos, 40 anos não são 40 dias. Ele foi juiz, ele julgou a Israel durante 40 anos. Então ele era um homem muito respeitado na comunidade de Israel. Então, Eli era um homem crente, sensível e tinha uma posição de respeito. Esse era o pai, o homem Eli. Aquele homem que você olha para ele e fala: poxa vida, esse homem tem tudo para ser um homem de Deus e a sua família ser uma família ali abençoada, ser uma família que vai servir ao Senhor, porque o cargo de sacerdote passava de pai para filho. Então, a família, com certeza ali, é uma família que, baseada nesse homem crente, sensível e de uma posição honrada, seria e vai continuar sendo uma família abençoada por Deus. Porém, nem tudo é assim. Nem tudo é como nós pensamos. O segundo ponto que nós vamos estudar nessa manhã são os filhos de Eli, conhecendo os filhos de Eli. No capítulo 2, no verso 12, nós já temos aí uma apresentação que não é muito boa dos filhos de Eli. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não se importavam
com o Senhor. Prestaram atenção? Os filhos de Eli eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Você que é pai, você que é mãe, você já procurou saber se o seu filho ele se importa realmente com as coisas de Deus? Você já procurou saber se ele realmente serve a Deus por amor ou se ele serve a Deus simplesmente porque você o leva para a igreja ou vamos botar assim, o obriga a estar na igreja? Ele vai para a igreja por amor ou ele vai para a igreja por medo de você, pai ou mãe? Eles eram filhos do sumo sacerdote, eles eram sacerdotes, nós vamos ver mais à frente, porém a apresentação deles é que eles eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Eles não procuravam agradar a Deus. Nós devemos estar atentos a isso dentro das nossas famílias. Se os nossos filhos, se aqueles membros da nossa família ali, se eles estão realmente nos acompanhando ou servindo, indo para a igreja para agradar a Deus ou para criar uma imagem para nos agradar. Segundo ponto, eles eram sacerdotes, como eu acabei de falar, mas eles desprezavam o culto divino. Já pensou nisso? Eles vieram da tradição de pai, sumo sacerdote, eles também sacerdotes, porém eles desprezavam aquilo que Deus havia deixado, o culto, as ordenanças do Senhor. Capítulo 2, no verso 17, diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses moços, perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles eram sacerdotes, mas eles desprezavam aquilo que Deus deixou como ordenança. Eles não faziam aquilo que o Senhor deixou como ordenança. Mas o que eles faziam? Quando alguém oferecia o sacrifício ou vinha, trazer o sacrifício a Deus, os holocaustos que eram oferecidos a Deus, vinha então um moço deles, um funcionário, um servo deles, com um garfo de 3 dentes e metia aquele garfo ali na caldeira ou na panela ou no tacho ali que tinha, e tudo quanto o garfo tirava, eles tomavam para si. E a lei não era essa. Não era assim que funcionava. Assim se fazia a todo Israel que ia ali. Também, antes de queimar a gordura que era sacrificada, vinha o moço de novo do sacerdote e dizia: olha, dá essa carne para assar ao sacerdote. Se o ofertante lhe respondesse: não, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Então esse moço dizia para o ofertante: não, porém hás de me dar agora, senão vou tomá-la à força. Você já parou para pensar nessa situação? Eles eram sacerdotes, eram aqueles que eram para trazer um exemplo para o povo. Infelizmente, meus amados, muitas vezes aqueles que estão ao nosso lado, nós temos uma visão deles, mas longe dos nossos olhos, eles são completamente diferentes. Por isso que nós, pais, devemos estar atentos aos nossos filhos, o que eles são, não só perto, mas também longe dos nossos olhos, longe da nossa visão, fora do alcance da nossa visão. Eles eram sacerdotes, mas viviam uma vida imoral, viviam na imoralidade.
capítulo 2, no verso 22, diz que era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Irmãos, no mundo que nós vivemos hoje, numa facilidade que nós temos hoje para o homem poder pecar, para a prostituição, para o adultério, para tudo aquilo que é voltado para o sexo, para a pornografia. Você já parou para ver o que o seu filho anda fazendo? O que ele anda vendo? Com quem ele está falando? O que ele está, vamos botar aí, curtindo, o que ele está aí olhando? Ah, mas eu confio no meu filho. Sim, mas se importe com ele. Você buscar, você procurar saber o que está acontecendo com ele, com quem que ele está andando, o que ele está fazendo, não é desconfiar, é se preocupar. Nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que nos preocupar com os nossos filhos, nós temos que nos preocuparmos com aquilo que eles estão passando, com aquilo que eles estão vendo, com aquilo que eles estão assistindo. Esses homens, eles eram sacerdotes, não respeitavam nada da ordem de Deus e ainda viviam uma vida de imoralidade, de libertinagem. Vamos mais? Eram sacerdotes, mas faziam o povo tropeçar. No verso 24 do capítulo 2 diz: não, filhos meus, Eli falando, para eles, não, filhos meus, porque não é boa a fama essa fama que ouço de vocês. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Ou seja, eles que eram para levar o povo a Deus, estavam tirando o povo da presença de Deus. Estavam com o seu testemunho, estavam ali com o seu modo de agir, afastando as pessoas de Deus. Queridos, o testemunho que eles tinham não condizia com o cargo que eles ocupavam. Por isso que às vezes nós falamos, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Nem sempre. Fique de olho no seu filho, ouça o que as pessoas dizem dele, ou o que as pessoas vão falar daquele membro da sua família. Venha averiguar se realmente é verdade. Faça uma pesquisa se realmente aquilo está acontecendo. Demonstre atenção, demonstre cuidado. Converse com seu filho, converse com a sua filha, converse com esse membro, talvez um irmão seu que está assim enveredando por um caminho aí meio obscuro. Converse com ele, chame. Mais uma, eles eram sacerdotes, mas não ouviam conselhos. É como os nossos adolescentes hoje, que muitas vezes você chama para conversar, mas eles já sabem tudo, eles dizem que já sabem tudo, que nós somos velhos, que hoje a Terra mudou, a humanidade mudou, as coisas evoluíram e eles estão mais por dentro das coisas do que nós. Mais ou menos assim eram os filhos de Eli. No capítulo 2, no verso 23 ao 25, diz assim: e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será por árbitro. Pecando agora, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai. Porém, o versículo termina dizendo: porque o Senhor os queria matar. Olha que coisa pesada, olha que coisa dura.
Eles não davam conselho, não davam ouvidos aos conselhos, porque a vida deles já estava tão repleta de pecados, a vida deles já estava tão dominada, tão tomada pelo pecado, que os seus ouvidos já não queriam mais ouvir as palavras do Pai, os conselhos do Pai, talvez os conselhos até das pessoas, dos outros que estavam ali à volta. Então nós vamos para o terceiro ponto. Um homem que fracassou no maior de todos os ministérios. Eli foi um pai ausente que não tinha tempo para os seus filhos. Esse agora é para você, pai, você, mãe. Nós já falamos do Eli crente, nós já falamos dos filhos de Eli, agora vamos olhar os defeitos de Eli, que muitas vezes nós nos encaixamos nele. Capítulo 4, no verso 18, diz, ao fazer menção da arca ali, quando eu falei a respeito daquela situação trágica, Eli ali já era velho, porque havia julgado Israel durante 40 anos. 40 anos ele julgou a Israel. 40 anos ele se dedicou ao serviço de juiz de Israel ali. Eu não sei quanto tempo você dedica ao seu trabalho, às coisas que você tem a fazer, talvez a afazeres diários, como nós falamos no estudo passado sobre Marta e Maria. O tempo que você está tirando para os seus afazeres, às vezes é maior do que o tempo que você está tirando para a sua família, para dar atenção aos seus filhos, para saber como seus filhos estão passando, o que eles precisam. Eli foi um pai omisso, que não abriu os olhos para ver os sinais de perigo dentro do seu lar. Capítulo 2, do verso 22 ao verso 24, vem dizendo assim, era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Eli não tomou uma decisão, ele não se colocou como pai, ele não agiu com severidade. Ele não, naquele momento, como sumo sacerdote, como pai, ele deveria ter agido com firmeza, como pai, mas não, deixou passar. Aí vem uma advertência do próprio Deus para Eli. A advertência veio através de um profeta anônimo, no capítulo 2, do verso 27 até o verso 29. Vou ler só alguns trechos aqui para você poder ter uma noção. Diz assim, veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores e de todas as ofertas do meu povo de Israel. Olha o que Eli ouve desse profeta. Aí você deve pensar, poxa vida, Eli agora, ele vai assim tomar uma atitude. Ainda não. A advertência continua. A advertência do próprio Deus agora não vem mais de um profeta, mas vem de Samuel. Sim, de Samuel. Capítulo 3, verso 11 e 12 diz assim, disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual
todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei. No verso 17 e 18, então ele disse: que é que o Senhor te falou? Eli perguntando a Samuel: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: o Senhor faça o que bem lhe prover. Um pai conivente, no capítulo 2, verso 29, como nós lemos. Ele foi um pai passivo ao fatalismo, no capítulo 3, no verso 18, quando Samuel então lhe referiu e não encobriu nada, ele simplesmente disse: o Senhor faça o que bem lhe aprover. Olha a situação. Talvez você, pai, você, mãe, esteja nessa mesma situação, passivo, contemplando as falhas do teu filho, mas com medo de aborrecê-lo, com medo de talvez ele se entristecer com você, deixando ele fazer e agir da forma que ele quer. Meu querido, preste atenção, olhe bem o que seu filho anda fazendo, olhe bem o que aquele membro da tua família está fazendo. Se está desagradando a Deus, cuide dele, não deixe ele assim. Para nós encerrarmos o nosso estudo, nós vemos que temos um grande perigo, o perigo de cuidar de todas as outras coisas e esquecermos da nossa família, de sermos famosos aí para fora dos portões da nossa casa como servos de Deus autênticos e fiéis, mas não temos autoridade dentro da nossa casa. De nós, nos acostumarmos com as coisas ali sagradas e perdermos então o temor de Deus. Sim, achando que Deus vai fazer vista grossa porque eu sou um crente, eu sou um pastor, eu sou um presbítero, um diácono, um membro há não sei quantos anos, Deus vai fazer vista grossa pelos pecados da minha família. Não é assim, meus amados, não é assim. De aceitarmos passivamente ali aquela situação que está aos nossos olhos e nós aceitarmos aquilo ali e vermos a derrota dos nossos familiares ou dos nossos filhos dia após dia, de não estarmos atentos para o fato de que o cálice da ira de Deus pode encher-se e então não haver mais esperança para a nossa casa. Pense nisso, meus queridos. Olhe, leia essa parte de Eli. A família de Eli ali acaba em tragédia porque pensou que podia fazer a obra de Deus sem a santidade. E não foram só eles, todo Israel sofreu. Eles enfrentaram os filisteus, 4.000 homens morreram. Ofni e Finéias trouxeram a arca, o símbolo da presença de Deus, mas a arca ela foi roubada e morreram mais 30.000 homens. Eli recebe a notícia, cai da cadeira, quebra o pescoço. Sua nora estava para dar à luz, dá à luz a um filho também, coloca o nome desse filho de Icabô. Foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Israel. Olha que situação trágica. Não espere, querido, não espere a tragédia chegar à sua casa. Tome uma atitude agora. Pense nisso, reflita sobre isso, ore a Deus por isso. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a Deus a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas famílias, ó Pai. Ó Deus, quantas vezes, ó Pai, nós ensinamos os nossos filhos, falamos, mostramos o que é certo, mas, Senhor, eles muitas vezes não querem fazer. Mas a nossa parte, ó Deus, nós fazemos, que é mostrar, que é ensinar.
Sabemos que a conversão, a transformação, a mudança de vida é uma ação do Teu Espírito Santo, mas nós, como pais, devemos fazer, ó Deus, a nossa parte, que é ensinar, que é mostrar o caminho da verdade. Ó Deus, toma nas Tuas mãos essas famílias agora, que porventura, ó Deus, tem ali algum membro, que está, Senhor, ó Deus, algum filho, alguma filha, que está, ó Deus, servindo ao Senhor simplesmente para agradar aos pais, que não dá, Senhor, um testemunho, Senhor, a Deus, de cristão na sua escola, na rua, na vizinhança, na faculdade, no trabalho. Ó Deus, tem misericórdia. Abre, Senhor, os olhos desse pai, dessa mãe, para que possam ver, ó Deus, e tomar uma atitude em oração, em clamor, em ensinamento para com a sua família. Ó Deus, nós te agradecemos pelo mês que se passou, pelo mês da família, Senhor. Mas continue, porque a família precisa do Senhor todos os dias de todo o ano, Senhor. Ser conosco, nos abençoe, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, fique com Deus e te aguardo à noite no culto. Amém? Deus te abençoe.